Fala galera, bem-vindos a mais um Nerd Banger, onde a nerdice é pesada. Meu nome é Fábio e estamos aqui em mais um Nerdice Histórica, mais uma vez com o grandíssimo professor João Zampier, nosso historiador mais foda do Brasil, velho. Fala galera, beleza? Historiador, Foi exagerado. Historiador mais nerd do Brasil. E hoje a gente veio aqui falar, galerinha, isso aí foi um anseio que eu tive durante a semana e entrei em contato com o João para combinar esse vídeo. Eu reassisti essa semana Dunkirk, Filmaço. do grande Christopher Nolan, e eu fiquei com comichão de falar sobre o filme. E, claro, vamos falar um pouquinho mais sobre todo o pano de fundo histórico desse filme. Quando você me falou também, Segunda Guerra é um dos assuntos dentro da história que eu mais gosto também, então eu falei, não, vambora. Vamos falar. Bom, Então já é aquele praxe bonitinho de quem tá assistindo esse vídeo, já clica no botão de gostei, já slap that like, já se inscreve se você não for inscrito nesse canal e nos siga em nossas redes sociais. Editor, fazendo favor, Nerd Banger no Face, no Insta, aqui ou aqui, e não vem com não dessa vez, tá ok? Roda a vinheta, editor! Isso aí, galera, Dunkirk, do grande Christopher Nolan, né? Pra mim é um dos diretores modernos, assim, um dos melhores, né? Ele tem muitos detratores, muitos fãs. Os detratores acham que ele é muito... Ele meio que subestima demais o espectador ao colocar muitas explicações, muitos recordatórios, muitos passarinhos nos filmes. E ele é muito autoindulgente, igual o Interestelar, que é todo explicado no final. Você tem amnésia também, mas eu acho que, tipo... É uma maneira, é claro, meio chato, né, de você ficar colocando diálogos expositivos e explicando tudo pro espectador, mas eu acho que é válido e eu acho que ele é um grande diretor, ele sabe controlar muito bem o que ele faz em cena, a mise-en-scène dele é incrível. Ele tinha alguns problemas de mise-en-scène no começo de carreira, mas Dunkirk é uma obra-prima. Ele sabe utilizar muito bem a linguagem, a cinematografia de cinema para passar o que ele tá querendo. E Dunkirk, pra mim, é um filme tipo, quase sem diálogos, é completamente o oposto do que ele costuma fazer. mais a fotografia, né? São mais as imagens e o contexto. A cinematografia do filme. Ele é um filme de guerra, praticamente sem batalhas. Sim. Ele é um filme de guerra que ele se passa em 3 linhas temporais, em 3 lugares Simultâneas, né? simultâneas. Você tem a praia, onde os soldados estão alocados ali, que abrange um período de 1 semana. O mar, que é onde uma família civil pega o barco e parte para Dunkirk, que se passa durante o período de 1 dia. E o ar, que é onde pilotos dos caças, Pilotos da RAF e da Luftwaffe, né? Os ingleses e os alemães, que se passa em 1 hora. Seria como se fosse a hora final do filme, o primeiro dia, o dia final e a semana. Isso tudo é no final. Parece meio confuso, mas as linhas elas se encontram, né? Nessa última hora. No clímax do filme, no terceiro ato, as linhas se encontram e não existe mais essa separação. E é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, praticamente sem batalhas. Ele é um filme que mostra, que foca na calmaria antes da tempestade. Você tem os soldados na praia, você sente aquele clima de tensão deles, de tipo, a gente tá fudido, velho. Nós estamos aqui, ó, os alemãos estão aqui atrás, e os alemãos estão jogando estalinho em nós o tempo inteiro aqui. Do outro lado é o Canal da Mancha. Do outro lado é o Canal da Mancha, ou seja, eles estão ali encurralados naquela praia, e o Christopher Nolan ele consegue conduzir através da trilha sonora, e ele consegue dançar entre a trilha sonora, o silêncio, aquela tensão dos atores ali. Não existe tanto diálogo e isso ajuda a criar mais tensão, porque você tá completamente assustado, você não vai ficar conversando, né? Isso ajuda a criar aquele clima de tensão. O barulho dos aviões da Luftwaffe passando todo momento, você não sabe, eles vão bombardear agora, eles não vão. Você não mostra, o filme não tem um antagonista, você não enxerga o vilão, o mal. E isso é uma sacada excelente do filme. Você sabe que o mal tá ali, mas você não vê ele. E aquela história também, você tem ele no contexto da Segunda Guerra, né? O eixo, os aliados se enfrentando, mas como a guerra ainda estava acontecendo, você não tinha aquela visão, né, de quem é o
o inimigo, quem que é o aliado, tava todo mundo ali na mesma situação, seja alemães, sejam ingleses, sejam franceses, então eles estavam todos ali, naquele meio, vivendo aquilo ali, e ele traz isso no filme, ele mostra isso, né? Ele não mostra os soldados alemães, mas eu acredito que o sentimento deveria ser esse também. Sim. Numa primeira assistida, para um espectador um pouco menos atento, ele pode chegar a se confundir nessa jogada das linhas temporais. Agora, quem que é quem? Do que ele tá falando? É, né? tipo, mas esse avião aqui, ele saiu... Foi no começo do filme, mas ele saiu no final do filme. Mas é aquele mesmo avião que tá passando agora? É aquele mesmo avião que tá passando agora. Numa primeira assistida, se você não prestar atenção, você pode até se confundir um pouquinho. Sim. Mas numa segunda, terceira assistida assim, isso fica bem fluido e mostra que ele fez um bom trabalho de picotar, de editar assim, essas 3 linhas do tempo, contando uma história só. E entender o contexto histórico que tudo isso aconteceu ajuda bastante para você saber o que está acontecendo ali e o porquê de tudo. Porque, por exemplo, a contextualização do filme acontece numa, tipo assim... É uma semana ao longo da Segunda Guerra Mundial, ou seja, em 6 anos de guerra o filme se passa em uma semana. Em uma semana. E a contextualização que ele dá ao espectador é mínima. É uma tela inicial com um textinho falando o que estava acontecendo. E aí já começa o pau torar já. Aquela tensão absurda durante 1h40. É um filme até curto, 1h40 de duração. Mas é um filme que consegue fazer de maneira primorosa aquilo que se propôs a fazer. Passar para o espectador a tensão daquele momento, o horror daquele momento, sem se utilizar do que é muito comum em filmes de guerra, que é a violência gráfica, explosões e aqueles efeitos especiais todos de gente se desmembrando. E não, é um filme contido, mas ao mesmo tempo enorme. Mas porque ele traz a sensação de que foi Dunkerque. Uhum. Né? Dunkerque foi, na história militar moderna, uma das maiores retiradas estratégicas que a gente pode considerar. Tanto na Segunda Guerra Mundial, acredito que foi a maior da Segunda Guerra, e na história militar moderna como um todo, uma das maiores. Então, todo esse clima do filme traz, né, o drama que foi isso daí. E para a gente poder contextualizar o que estava acontecendo, vale a gente destacar alguns pontos que levaram até esse dia fatídico, né, dia da retirada de Dunkerque. A gente pode começar dizendo, né, trazendo a Primeira Guerra Mundial. Mas o que tem a ver a Primeira Guerra Mundial com a Segunda? Nesse caso, né? Quando começa a Primeira Guerra Mundial, o Segundo Reich alemão, eles adotam como estratégia a invasão dos Países Baixos para poderem invadir então a França. Por quê? Porque como a Bélgica era uma aliada histórica dos franceses, a guarnição na fronteira com a Bélgica era muito pequena. Então os alemães pensam, bom, vamos invadir a Bélgica, é um país pequeno, eu consigo transpor em pouco tempo inferior ao que os franceses vão levar para deslocar os seus soldados, e aí ali é a nossa porta de entrada para a França. Essa foi a estratégia que os alemães usaram na Primeira Guerra, certo? Não deu certo, os franceses interceptaram as tropas alemãs ao norte do território, aconteceram ali uma das várias, né, batalhas importantes, e quando começa a Segunda Guerra Mundial, novamente, né, agora o Terceiro Reich, a Alemanha vai invadir a França de novo, tá certo? O Hitler faz o seguinte, vamos invadir usando a mesma estratégia que a gente usou na Primeira Guerra. Afinal, depois da Primeira Guerra Mundial, os franceses fortificaram a linha, né, de fronteira com a Alemanha, construíram a linha Maginot, que não serviu para nada. Se a gente pensar nos maiores elefantes brancos da história, foi a tal da linha Maginot. Ela começava na floresta das Ardenas e ia até a fronteira com a Bélgica. Os belgas não quiseram que essa linha se estendesse ao longo de sua fronteira, afinal eram países aliados ainda e tudo mais. Beleza. O que os alemães falaram? Vamos repetir, mas vamos deixar os franceses pensarem que a gente está cometendo o mesmo erro da Primeira Guerra Mundial. E deslocam o exército alemão pela Holanda e Bélgica, e os franceses pensam, poxa, eles vão fazer a mesma coisa que eles fizeram lá na Primeira Guerra. E aí, a força combinada dos exércitos franceses e ingleses, né, força expedicionária inglesa, se aglomeram ali na fronteira da França com a Bélgica para esperar as tropas alemãs. O que eles não contavam, já com uma estratégia da Segunda Guerra Mundial, a famosa Blitzkrieg, né, a Guerra Relâmpago, os alemães cortaram com seus tanques da divisão Panzer. Blitzkrieg. Onde que é isso? Pelo amor.
Ramones. Nossa, velho. Ramones. Aquela marca de camiseta, né? É, da tatuagem. Os alemães eles cortam com a divisão Panzer, né, a divisão blindada, pela floresta das Ardenas, e ali então eles fazem um movimento de corte de foice, né? Eles fazem um movimento em U. E aí eles cercam o exército francês e a força expedicionária britânica no norte da França. Então, você tem o exército alemão vindo pela Bélgica, o outro pelo sul, cercando o território que os franceses e os ingleses estavam, e ali os exércitos então ficam encurralados. Não tem como eles irem ao sul, não tem como eles avançarem pela Bélgica, o único caminho que eles têm é em direção ao Canal da Mancha. E Hitler sabia disso, os generais alemães sabiam disso, e eles começam então a fechar esse cerco e empurrá-los na direção do Canal da Mancha quando eles batem em retirada para a praia de Dunkerque. No filme aparece isso, no começo eles estão dentro de uma cidade, Isso. o personagem principal ali, que ele não tem nem falado o nome dele direito. Não é nem o principal, é o primeiro que aparece. Não é o principal, é o primeiro que aparece, né? É o único que sobrevive. Os alemães estão metendo chumbo neles de dentro da cidade, ou seja, eles não podem ficar na cidade, eles têm que ir Literalmente para a praia. pra praia mesmo. E os aviões da Luftwaffe passam jogando panfletos de você está aqui, se renda, estamos aqui em volta e você está aqui. Ou A seja, melhor coisa que tem que fazer é se render. E aí nisso, você tem nessa praia cerca de 400 mil soldados, ou seja, é uma força formidável, que está ali encurralada, em frangalhos, com seus equipamentos tentando criar um cordão sanitário para impedir que os alemães massacrem a praia. E aqui é importante a gente destacar o seguinte: Hitler foi clemente com essas tropas, mas foi uma atitude soberba dele. Ele podia muito bem ter massacrado esses 400 mil soldados ali e acabado ali com qualquer chance da Inglaterra, inclusive depois retalhar os alemães. E se imagina, numa tacada ele ia destruir a força expedicionária britânica, ele ia destruir parte considerável do exército francês com os seus equipamentos. Então ele ia enfraquecer a França, que ele já tinha invadido, ia enfraquecer a Inglaterra para que ela não retalhasse, pelo menos não tão cedo. mas Hitler ele tinha um rei na barriga, foi um dos motivos dele ter perdido a guerra. Sim. Ele era muito soberbo, como você bem colocou. Ele achava que ele tinha até ajuda divina. Várias coisas mostraram, né, deram motivo para ele pensar isso. Vários atentados que ele sobreviveu. Ele achou que ele era realmente o capeta encarnado na Terra e ninguém ia parar ele. Mas aí também a gente tem que falar E que ele era o capeta encarnado. acho que ele era pior. Ele foi dissuadido pelos seus generais, seus comandantes. Um deles é o Goering, Hermann Goering, que era o comandante da Luftwaffe, que falou: deixem eles saírem, deixem eles escaparem. Então a gente tem que considerar o seguinte: foi uma retirada estratégica, mas porque os alemães deixaram que fosse. Sim. Entendeu? Então tem muita romantização, né, deles terem conseguido escapar. Tipo assim, não pensem que eles conseguiram mesmo os alemães apertando e puxando ali. Não, os alemães cercaram, continuaram a atacar a posição deles ali, mas não foi nada efetivo. Assim, vamos atacar para arregaçar, para destruir eles. Não. Por quê? Porque eles poderiam ter usado a Luftwaffe, um ataque mais combinado e concentrado, bombardeado a praia que estava pinhocada de gente. Sim. E ali eles teriam conseguido Eram alvos fáceis. Exato. Eles ficavam só brincando mesmo. Assim, joga uma bombinha aqui pra matar uns ali, mas deixar a galera com medo. Joga mais um pouquinho, amanhã a gente joga mais um pouquinho. Pra tentar quebrar o moral deles, né, forçar uma rendição, mas eles podiam ter destruído, né, toda aquela força combinada. E o Hitler deixou eles escaparem. A verdade é essa. Sim. A Inglaterra não queria se dispor da sua força aérea, justamente porque eles estavam com medo, assim, de perdemos ali Dunkirk, perdemos aquela região, então a gente tem que deixar a gente armado aqui para defender a nossa ilha quando chegar a vez deles chegarem aqui. Sim. Então eles só tinham o Tom Hardy do lado deles. Porque o Hollywood tem um problema sério com o Tom Hardy, né? A cara do Tom Hardy é a cara mais odiada de Hollywood, porque em nenhum filme ele fica com a cara bonitinha, assim, aberta, né? Mad Max ele passa 90% do filme com aquele trem na cara, o Bane então nem se fala. O filme inteiro. E no Dunkirk ele passa o filme inteiro também com máscara. A máscara de piloto. Sim, máscara de oxigênio. Você vê ele no começo e no final.
Tem uma hora só que ele abre e aí você vê que é o Tom Hardy. Você fala, é o Tom Hardy. Do contrário, você não sabe quem é. Você não sabe quem é ele. Ele é um grande ator, é um dos melhores atores hoje em Hollywood. Mas ele fez parcerias com Christopher Nolan. Inclusive na Origem, ele participa da Origem, depois ele faz o Bane na trilogia Cavaleiro das Trevas e agora em Dunkirk ele faz um dos pilotos responsáveis por dar uma cobertura aos civis que estão indo lá resgatar as forças britânicas e posteriormente as francesas. Civis esses que se dirigem a Dunkerque depois de um pedido do Churchill. Churchill, primeiro-ministro britânico, ele sente o drama dessa situação toda e ele ordena que os barcos, né, ali no sul da Inglaterra, né, em Londres, próximos ao Canal da Mancha, que se dirigissem a Dunkerque, não importa se fosse uma lancha, não importa o tamanho do barco, para que resgatassem esses soldados e trouxessem eles de volta. Então, além da marinha inglesa que se dirige a Dunkerque para resgatar esses soldados, você tem uma frota de navios civis pequenas embarcações que se dirigem a Dunkerque num esforço de guerra muito grande para poder trazer soldados de volta. Tanto dos 400 mil, mais ou menos, que estavam em Dunkerque, cerca de 340 conseguem chegar à ilha da Inglaterra. A expectativa inicial era de 30 a 40 mil, né? Sim. Que eles conseguiriam, que o Churchill estava disposto a resgatar, mas esse esforço de guerra por parte da população civil conseguiu resgatar quase 100% dos soldados, o que foi uma coisa assim, sem precedentes na história da humanidade, um esforço civil tão grande, assim, um esforço de guerra civil, assim, a população abraçou a causa. Isso foi, e no filme é colocado também essa cena deles chegando e os soldados que estavam lá comemorando, bem bonito, assim, chega a emocionar. Sim. E aí quando esse exército, né, a Força Expedicionária Britânica e o exército francês chegam finalmente à Inglaterra, eles estão em frangalhos, né, estão completamente destruídos, o moral não existe mais, né, foram obrigados a se retirar, quase morreram. A travessia deve ter sido muito pesada também, se a gente for parar para analisar. E aí eles são recebidos, acolhidos pela população. Então eles são alimentados, são vestidos, são levados para centros de reequipação. Quem estava ferido é levado para hospitais. Os soldados franceses também são reagrupados, depois enviados de volta para tentar defender a França, que era inevitável, né, que é a conquista do país pelas forças alemãs. E aí o Churchill, muito lucidamente, né, ele vai dizer uma frase que vai entrar para a história, né, ele diz que aquela situação toda da retirada de Dunkerque precisava ser colocada em perspectiva. Por quê? Apesar da importância daquilo, ele disse que as guerras não são ganhas com retiradas. Inclusive a cena final do filme, assim, é os soldados que sobreviveram, que a gente acompanha durante o filme, eles pegam um jornal e leem esse discurso do Churchill, que culmina naquela parte que, inclusive, quem é fã de Iron Maiden lembra, é utilizado no Live After Death, na abertura do show deles, tem é o discurso do Churchill com a voz do Churchill mesmo. We shall fight on the landing grounds, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with great confidence and great strength in the air, and we shall defend our island. E isso tem no final do filme também. E tem, inclusive, uma coincidência absurda, que eu não sei se foi combinada em Hollywood. Mas deu muito certo. Mas deu muito certo. No mesmo ano saiu também o Darkest Hour, com o Gary Oldman, que ganhou o Oscar por esse papel. Que não era o Gary Oldman. Que não era o Gary Oldman, era a reencarnação do Churchill mesmo. Ele fez o Winston Churchill no filme que complementa Dunkirk. Pra mim ele é um filme inferior, no quesito cinema mesmo, assim, filme de qualidade, ele é um filme bem inferior a Dunkirk. Porém, ele, no conteúdo histórico, ele traz mais coisas, né? Porque Dunkirk é só aquela tensão ali, só aquele episódio. E ele é um complemento incrível para quem assistiu Dunkirk. Assista ele em paralelo, assim, assiste um pouquinho de Dunkirk, um pouquinho daquele filme, um pouquinho de Dunkirk. Põe em duas televisões, vai assistir. Põe em duas televisões e assiste. Porque são eventos simultâneos, né? O que está acontecendo ali em Dunkirk é o final, vamos colocar assim, do filme, né, do The Darkest Hour, que em português é O Destino de uma Nação, né, tudo a ver, se a gente for parar para traduzir, né, do inglês para o português. Então, o final deste Darkest Hour é o começo do filme do Dunkirk. Sim. Então, esse Darkest Hour mostra toda a contextualização política, né, o que estava acontecendo lá no Reino Unido, e o Dunkirk mostra o final disso daí. É importante a gente destacar também
que o Churchill ele enfrentou, né, a oposição muito grande. Havia pessoas dentro do governo inglês que queriam se render, se entregar aos alemães ou fazer um acordo com eles. Ele sempre bateu o pé, né, os famosos derrotistas, como ele chamava, e ele consegue conduzir os britânicos nessa empreitada contra a Alemanha. E ele vai ser firme, né, a guerra toda. E esse evento de Dunkerque mostra, né, o que o Churchill veio, né, o que ele estava disposto a fazer. Isso aí, galera, esse foi mais um Nerdice Histórica, dessa vez falando de um filme que eu gosto muito e que eu tô até com vontade de assistir de novo. Faz 2 dias que eu assisti mais uma vez, agora deu vontade de assistir outra vez. E reassistir também eu ia falar A Hora Mais Escura. Como é que é em português? O Destino de uma Nação. Destino de uma Nação. É, tudo a ver. Assistam esses 2 filmes se vocês já não assistiram. Eles são filmes de 2017, um pouco mais antigos, mas quem deixou passar, eu acho que, e quem se interessa por história, e por bom cinema também, não só história, vale a pena vocês assistirem essas 2 obras aí, principalmente Dunkirk, que pra mim é um dos melhores filmes do Christopher Nolan, disparado, assim. Pra mim ele chega a ser melhor que A Origem, só não é melhor que o Cavaleiro das Trevas, porque aí eu sou suspeito pra falar, né? É um filme muito bom, vale a pena assistir, presta atenção quando você for assistir. Dá uma analisada no contexto histórico, se você quiser dar uma pesquisada, ou assiste esse vídeo de novo. Assiste esse vídeo de novo, pode ir parando, voltando. O YouTube, a tecnologia tá aí para nos auxiliar rumo ao conhecimento, não é mesmo? Isso aí. Então, é isso, esse foi mais um Nerdice Histórica. Contamos com o seu Slap That Like, com a sua inscrição, se não for inscrito, e seguindo novamente, pedindo para vocês entrarem em nossas redes sociais, Nerdbanger no Face e no Insta. Tô de olho em você. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigadão. Valeu, então. Um abraço. Forte abraço. Amplexus. E valeu!